Capítulo 17 Força interna do caminho marcial. Como todos sabem, o caminho marcial é dividido em 9 ranks. Os primeiros 3 ranks são conhecidos como posto de refinamento e têm o título de alunos marciais. Do 4º ao 6º rank são conhecidos como artistas marciais, e do 7º ao 9º rank são conhecidos como mestres marciais. Todos os que são mestres marciais têm um status elevado, mesmo as seitas ao não têm muitos deles. O treinador Shen simplesmente explicou sobre os 9 ranks do caminho marcial. De 3 em 3 ranks tem uma enorme diferença entre eles. A mente de Zhao Feng desenhou um diagrama simples. Os primeiros 3 ranks, fortalecer o corpo e estabelecer uma boa base. 4º ao 6º rank, força interior. Cada movimento e ação ultrapassa o poder de alunos marciais. 7º ao 9º rank, atualizando força interior para transformação de força, no qual podem atacar pelo ar. Havia rumores que no país da nuvem os grandes mestres marciais, aqueles que tinham alcançado o pico do rank 9 e tinham o título de exército de 10.000 homens, poderiam facilmente matar seus inimigos. Em seus olhos, artistas marciais normais e bestas mortais eram formigas. Primeiro vamos falar sobre o rank 1 e 2 do caminho marcial. Através de habilidades de artes marciais, fortalecemos nosso corpo e sangue. O treinador Shen falou pela primeira vez sobre a fundação dos 2 primeiros ranks. Muitos dos discípulos no campo já tinham alcançado o rank 3, por isso eles não prestaram muita atenção a ela. Zhao Feng deu especial atenção, como esteve no primeiro rank do caminho marcial por longo tempo, os 100 ou mais livros de artes marciais em sua mente eram então vistos de forma diferente. De repente, ele se lembrou da primeira habilidade que ele aprendeu: punho de ferro flamejante. Lentamente, alguns movimentos, experiência e habilidades desapareceram de sua memória. Zhao Feng ficou chocado quando ele não sabia o que isso significava. A única coisa que sabia era que o punho de ferro flamejante tinha alcançado sua perfeição. Ele não percebeu que ele tinha entrado acidentalmente em um estado de meditação. Estes estados eram raros, mesmo para gênios. Em seguida, vamos falar sobre as habilidades do 2º e 3º rank e como executá-los. O treinador Shen não apenas falou, ele também mostrou como a praticá-los. Sendo um verdadeiro artista marcial, o treinador mostrou alguns movimentos que eram todas artes marciais de nível intermediário treinados para o nível superior. Mesmo que o treinador Shen usasse o poder do rank 3 e artes marciais de nível intermediário, ele ainda poderia facilmente derrotar os 10 melhores discípulos. Finalmente, eu vou dizer-lhe truques sobre força interna. Alguns de vocês já atingiram o pico do rank 3 e estão apenas um pouco longe de entrar no rank 4. Como o treinador Shen falou até aqui, seus lábios se curvaram em um sorriso. Os 10 maiores discípulos externos tinham atingido o pico do rank 3. Mesmo eu não posso completamente explicar como a força interior funciona. O ponto-chave é a forma como cada um de vocês entende força interior. Tudo o que posso fazer é dar-lhe algumas dicas de minhas experiências. A voz do treinador Shen diminuiu. Assim como ele terminou a frase, ele lançou uma aura assustadora. Naquele momento todos os discípulos da seita Zhao eram incapazes de respirar corretamente. A pressão invisível inundou todos os alunos marciais. Que força! Isto é a força interior. Se eu tivesse, eu poderia tentar romper e me tornar um verdadeiro artista marcial. A multidão prendeu a respiração enquanto olhava com admiração.
Força interna é afinal, um tipo de poder que se forma dentro do corpo. Assim, o sangue forte é o ponto-chave na formação da força interior. E a força de seu sangue depende de quão forte o corpo e os ossos são. É também por isso que os 3 primeiros ranks são conhecidos como posto de refinamento, eles fornecem uma base sólida para ser construída. O treinador Shen disse enquanto ele demonstrava. Palma quebradora de rochas. Um brilho amarelo pálido emitido a partir do centro da palma da mão. Peng. Bang. Antes de a palma atingir no chão, a pressão vinda dela já havia atingido. O poder da palma, cheio de força interior, era como uma montanha que veio esmagando contra os discípulos. A aura só poderia fazer os alunos marciais desmaiarem. Plop. 3 discípulos do rank 2 que estavam na frente caíram no chão. HMPH. Eu posso ver que a sua fundação é fraca. O vento de minha mão já fez você cair. Se fosse alguém do 7º posto ou superior em vez de mim, vocês já teriam sido esmagados em pedaços. O treinador Shen balançou a cabeça. Como ele estava explicando e demonstrando, um jovem era como uma escultura que não se mexeu. Após o treinador Shen terminar sua manifestação, o jovem fechou os olhos. A força interior é assim, Zhao Feng fechou os olhos. Em sua mente, a imagem do corpo de uma pessoa, mais uma vez veio à tona. A certa altura, um brilho amarelo fraco veio de dentro do sangue. Quando o treinador Shen estava demonstrando anteriormente, Zhao Feng tinha usado seu olho esquerdo para dar uma olhada melhor. Seu olho tinha capturado cada mudança sutil no corpo do treinador Shen, incluindo como a força interior foi formada. Em sua mente, esta cena agora foi repetida várias vezes. Talvez o próprio treinador Shen não conseguia entender as mudanças em seu corpo com tanta precisão. Em seguida, o treinador Shen demonstrou algumas das suas próprias experiências novamente. Toda vez que ele demonstrava, Zhao Feng usaria seu olho esquerdo para observar. Enquanto os outros discípulos só podiam ouvir o raciocínio, Zhao Feng poderia totalmente ver como ele era formado. Meia hora mais tarde, a palestra do treinador Shen terminou. Vocês não podem forçar a força interior. Para formar ela você deve ter um bom talento e uma base sólida. O treinador Shen balançou a cabeça enquanto ele saiu. Era óbvio que ele não tinha muita esperança nesses discípulos externos. Se sua explicação poderia fazer um ou dois deles compreenderem a força interior, ainda assim seria inesperado. Após o treinador Shen sair, a maioria dos discípulos ficou com rostos de questionamento. Afinal, a força interior não podia ser descrita. Era diferente para todos. Obviamente, os discípulos que tinham a classificação alta ganharam algumas dicas. Zhao Yui, que estava em primeiro lugar, e Zhao Yijian às vezes tinham expressões pensativas e, por vezes, expressões de felicidade. As sobrancelhas de Zhao Yufei ficaram levemente esvoaçantes. Quanto a Zhao Feng, ele fechou os olhos enquanto estava parado. Dentro de sua mente, a memória da performance do treinador Shen foi reproduzida de novo e de novo. Um pouco mais tarde, Zhao Feng soltou um suspiro quando ele rapidamente voltou para casa. Bang! Assim que chegou em casa, fechou a porta do quarto e sentou-se com as pernas cruzadas. Eu finalmente entendi como a força interna funciona. Dentro de sua mente, as páginas finais do livro Leve Passos Flutuantes aparecerão mais uma vez. De acordo com a técnica de respiração empurrando o ar,
Se ele a treinasse para o pico do terceiro nível, ele então teria a base para formar a sua força interior. No mesmo dia, ele absorveu totalmente os ensinamentos que ele ganhou. À noite, Zhao Feng realizou a técnica de respiração empurrando o ar algumas vezes para confirmar que ele tinha alcançado o pico do terceiro nível. Irei começar agora. Zhao Feng respirou fundo quando ele lentamente tentou formar a força interior. De acordo com o leve passos flutuante, Zhao Feng lentamente empurrou seu sangue juntos. Em comparação com a técnica de respiração empurrando o ar, os padrões do leve passos flutuante eram muito superiores. Logo o sangue de Zhao Feng percorreu todo o seu corpo. Tudo ocorreu bem. No entanto, apenas no final, Zhao Feng sentiu como se ele não tivesse energia sobrando. O motivo foi porque, embora o sangue de Zhao Feng fosse forte, lhe faltava quantidade. Em termos de força de sangue ele poderia ser comparado a Zhao Yui, mas em termos de quantidade ainda era pouco. Zhao Feng não tinha alcançado o pico do Rank 3, e a maneira na qual o leve passos flutuante formava a força interior era mais difícil do que a maioria das outras habilidades. Se eu falhar, o meu sangue irá ficar fraco durante um tempo e será ainda mais difícil para mim formá-lo na próxima vez. Zhao Feng cerrou os dentes quando ele tirou um ginseng de sangue de 200 anos de idade. Zhao Feng respirou enquanto a energia do ginseng de sangue se fundiu em sua corrente sanguínea. No último momento, Zhao Feng sentiu o sangue correndo dentro dele. Ah! Um grito tão alto quanto um relâmpago soou dentro do quarto, fazendo com que as janelas se sacudissem. De repente, o quarto ficou escuro devido ao fato de que as velas tinham se apagado. Sob o luar estava um jovem cheio de expectativa que lentamente abriu a palma da mão. Então, um belo e fraco brilho verde apareceu.